Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos começando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, estudando mais um assunto precioso para a nossa vida. Eu te convido, fecha os seus olhos e vamos orar para que o Senhor fale conosco de uma maneira poderosa e especial. Oramos, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estar aqui, Senhor, aprendendo da Tua Palavra, ouvindo, Senhor, a Tua voz e crendo no Teu poder. Senhor, sê conosco, nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre o assunto a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como devemos nos portar, né? Como a igreja deve se portar diante de um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então nós já estudamos o que é esse espírito da Babilônia, né? Essa maneira corruptível de uma falsa religiosidade que leva as pessoas a se afastarem completamente da palavra de Deus. E agora, na lição de número 4, a lição que estudaremos hoje, vamos falar sobre quando a criatura vale mais que o Criador. O nosso textuário está em Romanos, no capítulo 1, e o versículo 25, que diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A nossa verdade prática diz que a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. E aí, irmão, você acha que acontece isso nos nossos dias? Está preparado para estudar essa ideologia, infelizmente muito danosa, perniciosa, à luz da palavra de Deus? Então, não saia daí, fique comigo, com os nossos professores, pegue a sua Bíblia, a sua lição. Deus tem muito a nos ensinar nesta manhã. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que está em Romanos, no capítulo 1, dos versículos 18 ao 25, que nos diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Versículo 19. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Irmãos, que assunto importante, né? Nós veremos como essa ideologia humanista de colocar o homem no centro de tudo e acima do Criador é muito danosa e vai ao contrário do que diz a palavra de Deus. Receba comigo, com muita alegria, nosso professor, nosso irmão evangelista Aguinaldo, que vai ser o professor dessa manhã e com certeza enviado por Deus como um instrumento para nos ensinar a sua palavra. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dizer de alegria de mais uma vez nós estarmos aqui para iniciarmos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita vamos estudar a lição de número 4, onde nós vemos quando a criatura vale mais que o Criador. Nós sabemos, irmãos, que Deus é soberano. A Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é eterno, Ele é o Deus único e verdadeiro, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas, desde o início, a gente vê o homem querendo se exaltar,
o homem querendo ser mais que Deus, mas outrora a Bíblia afirma e nós cremos e confiamos que Deus, Ele é único e verdadeiro, Ele é Senhor, Criador dos céus e da terra. E vamos ver aqui, o nosso textual diz que, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, né? Ele é o Deus das nossas vidas. Romanos 1:25. Eles estão tentando, né, mudar esta verdade, transformar a verdade de Deus, né, em mentira, querendo dar mais ênfase ao homem, à criatura, do que o Criador. A verdade prática é a exaltação da criatura acima do Criador, é uma usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Sabemos isso, que tudo não passa de uma vaidade do homem, né? O ego do homem, o seu prazer, a sua satisfação, mas nós entendemos que toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. A nossa lição de hoje tem uma palavra-chave que é o antropocentrismo. O que é isso, né? É um conjunto de ações e de doutrinas filosóficas que colocam o ser humano no centro de todas as coisas. Que é isso? É um holofote, né? O homem traz a glória para si, a honra para si. Pessoas idolatram ao homem, né? Mas nós vemos aqui que não é dessa forma. Nós vemos que tudo isso é uma soberba, uma insensatez, né, do homem, querendo se vangloriar, querendo se exaltar, achando que está na condição de ser melhor que Deus. E o primeiro ponto da nossa lição vai falar do desprezo à verdade, pois nós temos a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, a verdade das Escrituras, né? A essência, o conteúdo da palavra de Deus, que é a verdade. Nós não podemos fugir dessa realidade, dessa verdade que está contida na palavra de Deus, pois sabemos que ela é imutável, não pode ser mudada, não pode ser modificada, e a palavra de Deus coloca Deus como centro de todas as coisas, Deus como Senhor soberano, Deus único e verdadeiro. Mas o homem, ao longo da história, vem tentando mudar, tentando fazer diferente, que querem desprezar a verdade. Primeiro, né, subtópico diz a impiedade e a injustiça. Essa impiedade, ela se refere-se ou significa irreligiosidade, né? Refere-se à decisão do ser humano viver como se Deus não existisse, como um Deus irreal, coloca um Deus como um ser insignificante, como se diz, eles se auto-existem, né? Mas nós temos a plena consciência, a plena convicção de que Deus, ele é real, né? Deus, ele é verdadeiro. O homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus não chega a lugar algum. Então a Bíblia diz que tudo existe por ele, tudo foi feito por ele. Então Deus, ele é o criador de todas as coisas. Foi Deus que formou o homem, foi Deus que criou o homem. Nós vemos isso desde o início, lá no Jardim do Éden, né? O homem querendo ser igual a Deus, se tornar como Deus, foi o que a serpente, né, induziu
a Eva quanto à relação em comer o fruto, mas não quer que você coma desse fruto para você não ser igual a ele. Colocou essa dúvida lá no coração, né, de Eva, de ambos, e ambos comeram com esse propósito de se tornar igual a Deus. Mas não, Deus, ele é real, Deus existe, Deus, ele é soberano, ele é justo. Então, essa irreligiosidade, né, se refere à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. E a injustiça, o que é? Significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. O que a Bíblia diz? Primeiro mandamento com promessa: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então não tem como nós fugir dessa realidade, né? Não tem como a gente fugir desta convicção. Primeiro é Deus, ele é soberano, ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro. Então não tem como a gente, pela nossa ignorância ou pela nossa falta de convicção, pela nossa falta de fé, ter essa descrença, né, de que Deus, ele é real, de que Deus, ele existe. Então, primeiro é Deus, é ser reto, né, diante de Deus, ser correto diante de Deus, e também ser correto com o nosso próximo, que a Bíblia diz que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós não somos igual a Deus, que tem os seus atributos, né, onisciente, onipresente, onipotente. Nós somos semelhantes, fomos feitos imagem, uma cópia, mas o Deus verdadeiro é o Deus real, o Deus que é o Deus criador de todas as coisas. Então, esse ponto da impiedade, o primeiro subtópico, e a injustiça, nós não podemos, né? Nós temos que viver sabendo que Deus, ele é Senhor, que Deus, ele é Criador. E o que eles fazem, né? Aprisiona e cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. Então, o que é isso, né? Esse pensamento, ela cauteriza a nossa mente para nós não ter essa convicção de glorificar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor, de ter Deus como Deus das nossas vidas. Então, que nós possamos estar cientes que Deus, ele é o Criador de todas as coisas. E depois, o segundo subtópico vai falar da insensatez humana. O apóstolo Paulo aqui, ele assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. É o que eu citei, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que se foi feito teria sido feito. Então, nós vemos Deus em todas as coisas. Às vezes, muitos pegam o ponto até de dizer, Deus não existe. Deus, mas em todas as coisas que nós olharmos, nós vemos as mãos de Deus. Nós sabemos que tem um Criador, um ser soberano, um Deus que é real, um Deus que me conhece, um Deus que me fez, um Deus que está acima de todas as coisas. Deus, ele existe, né, em todas as áreas. Nada acontece sem a permissão de Deus. A nossa vida está no favor de Deus, como o salmista diz. Então, se nós possamos ter o entendimento de querer glorificar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor todos os dias. Nós sabemos que se Deus muito bem quisesse se manifestar a nós, mas nós como Criador, nós como inferior e Ele como Criador, ou como pecador que somos, nós não temos a condição de
a olho nu enxergar o nosso Deus. Por quê? Porque Ele é um Deus divino, um Deus soberano, um Deus criador dos céus e da terra. Ele é o Deus das nossas vidas. A nossa parte é glorificar a Deus, render graças ao seu nome, reconhecer a sua grandeza, né? Saber que Ele é Senhor, que Ele é absoluto, né? Que Ele não tem mutuação, não muda, né? E nós mudamos o nosso pensamento, o nosso conceito, mas Deus não, Deus Ele é eterno, Ele tem que ser glorificado, Ele tem que ser exaltado. Então nós não podemos, pela nossa insensatez, negar a Deus, em não querer reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é Deus sobre todas as coisas. Então que nós possamos ter esse entendimento, que pela nossa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Se nós lermos Romanos 1, versos 22 a 25, a gente vai ter uma ideia do que Paulo está colocando para a gente aqui. Vamos ler Romanos 1, do 22 ao 25, diz assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens, corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundície, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente, né? Esse é o Deus das nossas vidas. Então, que nós não possamos olhar para essas pessoas, né? Para a insensatez do homem, mas sim que nós possamos glorificar a Deus, reconhecer a sua soberania. Deus está acima de todas as coisas. Ele é Senhor, Senhor da minha vida, Senhor do céu, Senhor da terra, né? Está no controle de todas as coisas. E o terceiro subtópico vai falar o culto à criatura. Então, o que fazem, né? Estão glorificando a criatura em vez de glorificar a Deus, que é o Criador. Fazem o que? Eles rejeitam a Deus e as suas leis. Não, o culto, a adoração tem que ser a Deus. Ele tem que ser adorado. Ele tem que ser exaltado. Isso entra numa corrupção, né, moral do ser humano, em não reconhecer a Deus. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. De que forma? Por meio da ciência, né? A matéria é colocada acima de Deus. A ciência está aí para desviar o foco. Muitos até se colocam, né, que o homem veio do macaco, né, teve uma evolução, foi se evoluindo, mas não, é a criatura. Foi Deus que fez, Deus que nos criou, Deus que nos formou, o que a Bíblia, a palavra de Deus diz. Mas a ciência está aí para tentar desviar o foco da verdade, tentar jogar por terra a palavra de Deus, tentar tirar do seu coração a convicção de que Deus é o Senhor, que Deus ele é aquele que pode realizar todas as coisas. Na sociedade, o que está sendo cultuado? Os artistas, né? Muitos têm lá o seu fã, né? Ou os artistas têm o seu fã-clube que se colocam. As pessoas têm eles, né, como um Deus, como alguém de uma importância. Sabemos que cada um tem o seu talento, e talento quem dá é Deus, né? Ou pregadores que estão nos holofotes, né? Às vezes se idolatram, às vezes querem achar que são eles que fazem, mas não, é Deus. Sem Deus nada
acontece. Deus é que glorifica o homem, Deus é que exalta o homem, mas acima de tudo, Deus tem que ser exaltado, tem que ser glorificado. Os artistas, o atleta, né, o político ou líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito e eternamente. Então, mais uma vez, eu digo, tem aqueles que estão na mídia, né? Mas Deus está acima de todos. Deus está acima de todas as coisas. O homem não é para ser adorado. O homem não é para ser exaltado, independente da sua classe, independente da sua cor, independente daquilo que ele professa, do que ele faz, né? O homem, aquele é sábio, sim, mas quem deu a sabedoria para ele? Aquele homem é capacitado. Quem capacitou ele? Quem deu inteligência para ele se sobressair? Então não é dessa forma. A gente vê muitas pessoas, às vezes, sobe no púlpito, prega, e às vezes chega lá embaixo e faz uma pergunta: e aí? Eu arrasei? Não, não é dessa forma. Sabemos se nós estamos sendo usados, né? A honra, a glória é para o nome do Senhor. Então, vamos tirar isso de nós, né? Vamos exaltar a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor. É Ele que tem que ser adorado, é Ele que tem que ser exaltado. E quando se deu, né? Quando começou isso, nós vemos aqui o segundo ponto da nossa lição, vai falar sobre a revolução do pensamento humano. O primeiro subtópico vai dizer sobre o renascentismo. O que é isso? Outrora a pessoa tinha um pensamento, aí a partir de estudos, de convicções, eles começam a mudar, né? De agora para frente, a nossa ideia vai ser outra, o nosso pensamento vai ser outro. E esse renascentismo, a Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental, lá entre os séculos XIV e o século XVI, e as características desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas, eles recusavam acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. O que é isso? Eu só acredito no que eu posso ver. Eu só acredito no que eu posso pegar, no que eu posso apalpar, né? E nós sabemos e cremos, como disse, Deus é real. Nós não temos a condição de ver Deus, de apalpar Deus, né? Dentro desse corpo, dessa matéria, pecadores que somos, mas nós temos a convicção de que Deus, Ele é real, de que Deus ele existe, de que Deus é um ser criador de todas as coisas, né? E eles é assim, só acreditam naquilo que pode ser comprovado. A Bíblia diz, né? Mas bem-aventurados são vocês que não viram e creram. Lá nós temos o exemplo de Tomé, quando os discípulos chegaram e disseram: nós vimos o Senhor, nós vimos Jesus. E ele disse: eu só acredito se eu colocar a mão, né, o dedo na sua mão, nos seus pés, no seu lado. Aí sim eu creio. Como essas pessoas aqui, né, os renascentistas, eles só acreditam em coisas que verem. Até Jesus disse para Tomé: você agora crê por quê? Porque você viu. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então nós cremos, a nossa fé faz nós enxergarmos que Deus ele é real. Ao contrário desses renascentistas, que só acreditam ou só creem em coisas que são comprovadas. E durante esse período coincide com o início, né, da Idade Moderna, que os historiadores marcaram a partir da tomada
otomanos, né? Pelos turcos lá no ano de 1453 até 1789, que foi essa Revolução Francesa. Então, nós não podemos mudar a verdade, né? Nós cremos. E, por outro lado, temos o humanismo. A Bíblia, ou a Itália, né? Foi o principal centro humanista lá nos séculos XV para o movimento humanista. A ética e a moral dependem do homem. O que eles estavam querendo colocar aqui, né? Assim a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Os humanistas aprofundaram os seus estudos na história antiga a fim de que desconstruir os livros sagrados, distorcer a verdade. Como disse, né? A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. O que eles fizeram? Pegaram a verdade com as suas fábulas, tentando desviar o foco da verdade. Mas a Bíblia, como disse, é a nossa única regra de fé e prática. Nós temos ela como a nossa bússola, né? Que nós possamos ser guiados, dirigidos por ela. E a Bíblia tem uma ética. A palavra de Deus nos ensina, nos corrige, nos dá a direção. E agora, esses humanistas aqui, eles estão colocando que tudo depende do homem. É a consciência do homem, não é a palavra de Deus. Aquilo que eu achar que é certo, eu posso fazer. Tá no meu domínio, tá no meu controle. E não, nós baseamos a nossa Bíblia pela palavra de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 6, do 1 ao 9, né? O fim da lei é a obediência. A palavra de Deus está aí. Nós não podemos fugir dessa realidade, né? Está aqui os mandamentos que Deus colocou. Deus deu ao povo. O povo até então estava sem uma lei, sem um norte, né? Podemos dizer assim, estavam perdidos. E Deus agora chama Moisés, lá dita as regras, né? Os 10 mandamentos. Ó, de agora para frente vocês têm que fazer assim, vocês têm que viver assim, vocês têm que andar assim. Então o fim da lei é a obediência. Não tem como a gente fugir dessa realidade. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus está dizendo. É o que a palavra de Deus está colocando para nós, né? Para que nós possamos andar em conformidade com a palavra de Deus. Então está bem claro aqui, olha o que diz, né? Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fazeis na terra a que passais a possuir, para que primeiro temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados, né? Então o segredo está aí. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guarde, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as imitarás e a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os seus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ó, para a gente observar o tamanho da responsabilidade, o tamanho daquilo que Deus pede para nós, é algo para que nós não possamos esquecer, para que nós não possamos fugir disso, não possamos entrar, né,
no caminho desses humanistas aqui, que agora é o que o homem acha, é o que o homem pensa. Não. A Bíblia está dizendo, é o que Deus coloca, é o que Deus ordenou, é o que Deus disse. Até isso, ó, escreve bem nítido aí, fala a tua mesa com os teus filhos, escreve no umbral da porta, para que algo para você estar observando, para você estar olhando, para que você não possa fugir dessa verdade, dessa realidade, tá? Então está aí, o terceiro subtópico vai falar do iluminismo e pós-modernismo, que nós estamos vivendo. Muitos colocam, né? Isso aí ficou lá para trás, isso aí é lá para os antigos, né? Tem pessoas agora até querendo mudar a Bíblia, né? Escrever a Bíblia novamente. A Bíblia está ultrapassada. Não, mas a palavra de Deus, ela foi, é e será a palavra de Deus. A Bíblia diz, passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então as palavras de Deus são eternas. Então nós é que temos que nos adaptar à palavra de Deus, não a palavra de Deus se adaptar a nós. Então a palavra de Deus, ela é única e verdadeira. Não podemos entrar no modernismo. Não, estamos em pleno século 21, né? Agora o pensamento é outro, agora a realidade é outra. Não, Deus continua sendo o mesmo. E esses iluministas aqui, ele surgiu lá na Europa entre os séculos 18 e 17 e 18, né? Seus adeptos rejeitaram a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. O que eles estavam querendo colocar aí, né? Você é o senhor da sua vida, você é o dono da sua vida, é você que controla a sua vida, né? A igreja, não precisa ir na igreja, né? Ou como a gente vê hoje tantos movimentos, né? Os desigrejados. O que é isso? Estão nas suas próprias casas, ali eles fazem conforme o que pensam, conforme o que acham, mas não é dessa forma. A palavra de Deus ela é verdadeira, tem que estar dentro dentro do seu coração. Então, por que eles fazem? Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, né? O abuso do corpo, a depravação, o consumismo desenfreado. Então, tudo isso é a busca do bem-estar da pessoa. Não é a regra que eu tenho que seguir, é se eu estou bem, estou preocupado, se eu estou feliz com aquilo que eu estou fazendo. A gente até vê um cantor gospel aí que se transformou, que se mudou. Agora, né, eu encontrei a felicidade, eu estou bem agora. Mas, por outro lado, a gente sabe que isso não é uma verdade, né? A palavra de Deus é que nos orienta, a palavra de Deus que é a bússola, como disse, né, para a nossa caminhada. Então, é o que eu disse, será que Deus está se agradando de mim? Deus está se agradando da minha vida? A minha preocupação tem que ser essa. Eu estou agradando a Deus? Por outro lado, Deus já fez tudo por nós, mas o ser humano, pela busca, né, do seu bem-estar, ele não olha para determinadas coisas. O uso de pessoas, se ele está usando pessoas, se ele está, né, o abuso do seu corpo, fazem tantas coisas para sua autoestima, para ele, e não é dessa forma. E a depravação, não olha para aquilo que ele está fazendo, o consumismo desenfreado. Então, não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que Deus quer de nós. Não vamos ficar com a palavra de Deus, não vamos entrar nesse pensamento humano, né? Nessa revolução do pensamento humano, agora querendo modificar, agora querendo transformar, né, a verdade de Deus pela mentira dos homens. Não, vamos atentar para a palavra de Deus. E o nosso terceiro
e último subtópico da nossa lição de hoje é tipos de autoidolatria. A idolatria pela autoimagem. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Então, primeiro mandamento, né? Com promessa, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele está no centro de todas as coisas. Então, tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus é uma idolatria. Pode ser essa caneta, né? Se eu idolatrar ela, ela está ocupando o lugar de Deus na minha vida. Então, é Deus, né? Ó, Êxodo 20, verso 3 a 5. Êxodo 20, versos 3 a 5. Aqui fala dos 10 mandamentos, né? Como nós falamos, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, Deus não aceita. Como disse lá no início, Deus não dá a sua glória para ninguém, não divide a sua glória para ninguém. Então, nós é que temos que ter esse cuidado, né? De Deus estar acima de todas as coisas nas nossas vidas. Então, as pessoas estão aí se colocando como se fosse Deus. Dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria, enquanto Cristo reflete a imagem de Deus. Então, jamais podemos colocar assim, né? O narcisismo humano reflete a natureza do pecado. O apóstolo Paulo, ele retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo. O que ele diz lá, né? Amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, hedonista, amante dos deleites. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolver uma opinião elevada de si mesma. Ela também anseia por relacionamento de modo ilícito, busca estar sempre em evidência, caracteriza, né? Contrário ao que? A auto-idolatria, né? A Bíblia ensina que primazia é de Cristo, não do homem. Então, resumindo, Deus tem que ser o primeiro nas nossas vidas. Então, o homem, ele procura por isso, né? Para sua autoimagem. E depois, a idolatria do coração. O coração se refere às emoções, à vontade, ao centro de toda a personalidade. Lá a Bíblia diz, né? De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, o segredo está, se a gente não colocar no coração. Coração é o centro, né? Das emoções, tudo procede do coração. Então, se nós soubermos guardar o nosso coração, jamais a gente vai estar colocando qualquer outra coisa no lugar de Deus dentro do nosso coração. É o que o salmista diz, né? Lá no Salmo 119, e verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então o segredo está aí. Guardar a palavra de Deus no seu coração para você não pecar contra Deus. E por fim, né, o terceiro subtópico fala da idolatria sexual. A Bíblia, a orientação da Bíblia bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, dentro de nós é uma guerra, né? É uma luta
o espírito contra a carne. A Bíblia diz que um se opõe ao outro. E o homem, a busca desse prazer, dessa satisfação sexual, então ele não olha, né? Não mede esforços para se autossatisfazer. Mas o segredo está aqui, para nós resumirmos a nossa lição de hoje, né? Que nós estudamos essa lição de número 4. A orientação que a Bíblia deixa para nós é para nós vivermos em espírito, né? Para que nós não possamos aí cumprir ou dar vazão aos desejos da carne. Então, andar em espírito, esse é o segredo. Então, o segredo está aí. Aquele que nós mais alimentarmos é o que vai se sobressair. Se você alimentar a carne vai sobressair. Se você se alimentar o espírito vai estar forte para você vencer os desejos da carne, né? Essa aptidão pelos desejos da carne. Então, que nós ficamos nesta manhã com esta palavra, né? Guiados pelo Espírito de Deus, né? Para que nós possamos dia a dia estarmos servindo a Deus, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, porque a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, toda adoração. Deus, Ele tem que ser exaltado. Deus, Ele tem que ser glorificado. Nós, como seres humanos, nós temos que glorificar, nós temos que exaltar, nós temos que bendizer o nome do Senhor para todo sempre. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Amém, irmãos. Graças a Deus. Que aula maravilhosa, que assunto maravilhoso e importante para nós nos dias atuais, né? Meus irmãos, só me resta fazer um convite, né? Para que você nos visite pessoalmente, você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica Dominical. Nós temos cultos aqui na nossa sede toda terça, quinta, domingo à noite. Também nas nossas igrejas colocadas nos bairros, também quarta, sexta-feira, domingo, e em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, você encontra a Escola Bíblica Dominical, esta mesma escola, estudando ali com nossos professores, juntamente com a igreja, e eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar, vai abençoar a sua obra, e você vai sair muito melhor do que você entrou. Então, nos faça uma visita, fica aqui o nosso convite especial a você que acompanha a Escola Bíblica Dominical. Também, irmãos, nós temos como contribuir com a obra de Deus aqui na Escola Bíblica Dominical, né? Nós que amamos a palavra de Deus, a sua santa palavra, também podemos contribuir, devemos. Então os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, os irmãos estão vendo a nossa chave Pix, e ali os irmãos enviam a sua oferta, o seu dízimo, e contribuem com a obra de Deus e com a obra missionária. Nesse término, eu te convido, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus em oração pela aula que Ele trouxe aos nossos corações, às nossas vidas. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai. Senhor, te agradecemos pela Tua presença, por estar conosco nesta aula, por ter falado ao nosso coração de maneira poderosa e especial. Nós pedimos, Senhor, se conosco, nos ajude. Cremos, ó Deus, que se trilharmos o Teu caminho, agradaremos o Seu coração e receberemos de Ti bênçãos para a nossa vida. Continua conosco, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo feliz e abençoado. Nós nos encontramos daqui uma semaninha na aula da Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.